Quem acendeu o verdadeiro fogo da escravidão? Há certos capítulos da história que não foram simplesmente esquecidos, foram escondidos. E quando você começa a puxar os fios, percebe que a história da escravidão, como a maioria aprende, é apenas um recorte, uma fração conveniente, um pedaço isolado de um quebra-cabeça muito maior. Hoje vamos entrar numa parte da história que muitos evitam, não porque seja irrelevante, mas porque é desconfortável. E como tudo que é desconfortável, costuma ser enterrado. Quando falamos em escravidão, a imagem que costuma surgir é simples. Europeus chegando à África e levando pessoas à força. Isso aconteceu, e foi brutal. Mas essa não é toda a história. A verdade é que séculos antes de Portugal existir como país, e muito antes de qualquer europeu pisar na costa africana, já existiam sistemas consolidados de escravização. Reinos, impérios e cidades fortificadas participavam de redes de captura e comércio humano que atravessavam o deserto, chegavam ao norte de África, ao Médio Oriente e à Ásia. E aqui está o ponto que quase nunca aparece nos livros escolares. A escravatura africana não começou com a Europa. Ela já era um sistema profundamente enraizado no continente e interligado ao mundo árabe há mais de 800 anos. Hoje, quando falamos em escravos europeus, muita gente acha que é teoria conspiratória. Mas isso é apenas resultado de um apagamento histórico intencional. Durante séculos, especialmente entre os anos 700 e 1400, populações inteiras da Península Ibérica, Portugal e Espanha, foram escravizadas por reinos islâmicos do norte de África, compostos em grande parte por povos berberes e africanos islamizados. Não foram dezenas, não foram centenas, foram séculos. De 710 até 1492, quase 800 anos, houve captura, servidão e comércio de europeus brancos. Homens, mulheres e crianças. Não é opinião, é registro histórico. Mas raramente é mencionado. Por quê? Porque quebra a narrativa simplificada que domina o debate contemporâneo. Quando os portugueses alcançaram a costa africana no século XV, eles não inventaram a escravidão. Eles entraram em um sistema já em pleno funcionamento. Reinos como Benin, Daomé, Oyo, Ashanti tinham estruturas sociais inteiras baseadas na captura de povos rivais. Mercados públicos vendiam prisioneiros de guerra, condenados, devedores e estrangeiros. Havia escravidão doméstica, militar, agrícola e formas extremamente violentas que muitas vezes não aparecem nas aulas de história. Armas, tecidos e metais europeus ampliaram esse sistema? Sim, e muito. Mas não o criaram. Esse é o ponto mais evitado em debates atuais. O tráfico atlântico só atingiu a escala que atingiu porque houve colaboração direta de elites africanas. Chefes de guerra, governantes, comerciantes locais forneciam cativos em troca de armas e bens de alto valor. Sem essa participação, nenhum navio europeu teria conseguido sequer se aproximar de muitas regiões do continente. Mas esse é justamente o aspecto mais apagado, porque transforma um discurso de inocentes versus culpados em algo mais complexo e difícil de encaixar em slogans modernos. Outra simplificação comum é imaginar África como uma entidade homogênea. Não era. Alguns reinos lucraram enormemente com o comércio de escravos. Outros resistiram de forma feroz. O rei Afonso I, no antigo Congo, tentou limitar e até proibir o comércio com portugueses. Comunidades inteiras fugiram e formaram regiões livres. Alguns povos romperam alianças com árabes e europeus para evitar a captura de seus próprios membros. A verdadeira história da África é feita de alianças, guerras internas, resistências, negociações e rivalidades. Não existe um lado único. Existe política, interesse e poder. Então, os europeus não tiveram culpa? Não. E aqui é preciso ser claro. A Europa industrializou, globalizou e levou a escravidão a uma escala monstruosa. Criou o tráfico transatlântico, transformou pessoas em mercadoria internacional, criou estruturas econômicas que dependiam disso. A responsabilidade europeia é gigantesca. Mas dizer que a escravatura foi criada pelos europeus, isso sim é falsificar a história. Por que tudo isso foi ocultado? Porque narrativas simplificadas são úteis, são fáceis de repetir. Criam culpados claros, vítimas claras e histórias fáceis de ensinar.
A complexidade incomoda. Ela mostra que não existe civilização totalmente inocente, não existe povo impermeável às tentações do poder, e que a história humana é feita de escolhas, boas e más, em todos os continentes. Admitir isso tira o conforto do discurso contemporâneo. Por isso, muita coisa foi silenciada. Fica uma conclusão simples, mas poderosa. A história real da escravidão é global, antiga e profundamente humana, não um filme de Hollywood com mocinhos e vilões. Quando entendemos a verdade completa, deixamos de infantilizar povos inteiros, devolvemos autonomia histórica a quem foi reduzido a coadjuvante e paramos de repetir narrativas cortadas para servir agendas modernas. A história da escravidão não é confortável, mas nunca foi para ser. Ela é o espelho da humanidade, com suas sombras, interesses, quedas e tragédias, muito antes da Europa chegar ao Atlântico. E compreender isso não é justificar, é enxergar. Porque só quando entendemos a história inteira, podemos de fato sair da Matrix. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal